Olá, eu sou a Filipa Rendo e este é o Pode Investir, o podcast sobre investimento da DEC Proteste. Hoje retomamos a nossa série Batalha de Investimentos e de um lado do ringue temos os ativos de que todos falam, os ETFs. E dado que em Portugal o investimento nestes produtos cresceu 97% no ano passado, é mais do que justo dizer que os ETFs são o must-have do momento. Não serão fáceis de vencer nesta contenda. É certo, mas a dar tudo por tudo do outro lado do ringue estão os fundos de investimento. São ativos séniores nestas andanças financeiras, mas de alguma forma não devem ser desdenhados. E em 2025, o mercado de fundos de investimento em Portugal, a verdade é que atingiu um máximo histórico de 63,8 mil milhões de euros. Do vosso lado, façam as vossas apostas. E agora vamos aos números, aos factos e aos argumentos. Nesta batalha só posso dizer que ganham melhor. Os ETF têm conseguido rentabilidades muito mais elevadas do que fundos com políticas de investimento idênticas. Imaginando um ETF que investe no mercado global de ações e um fundo, a maior parte dos ETF teve melhores rentabilidades do que, se calhar, 90% dos fundos. Os ETF copiam apenas a composição de um índice. A gestora do ETF copia aquele índice e não tem mais nenhuma intervenção. Nos fundos, os gestores tentam escolher as melhores ações. O árbitro desta contenda é o Jorge Duarte, analista financeiro da DEC Proteste Invest e que está aqui connosco uma vez mais. Olá, Jorge, e que tem estado de olho nestas duas equipas, não é assim? É verdade, já há algum tempo. E então peço-te, Jorge, antes de mais, vamos às apresentações. Consegues resumir quem é que está de um lado do ringue e do outro, o que são ETFs e os fundos de investimento? Dos dois lados do ringue está um produto financeiro bastante semelhante, em muitos casos. Aliás, muito mais semelhante entre si do que diferente. Ou seja, ambos são produtos que permitem investir nos mercados financeiros de forma diversificada e com pequenos montantes. São características que partilham em comum. Claro. Mas as táticas de jogo devem ser certamente diferentes, ou não? São um pouco diferentes, como têm sido os resultados também destas duas equipas. Ok, então podes-nos mais dizer qualquer coisa sobre este prognóstico do jogo, como diriam em alguns outros programas? Sim, eu vou deixar o prognóstico mais para o final, mas como já disseste na introdução, os ETF têm vindo a ganhar uma grande popularidade por vários fatores que poderemos abordar mais à frente. Era um produto do que poucas pessoas tinham ouvido falar e de repente, há uns 2 ou 3 anos para cá, passaram a ser a popstar dos investimentos. É verdade. Eventualmente e teoricamente os fundos teriam sido um passo intermédio, mas muitos dos investidores, sobretudo dos novos, não passaram pelos fundos, foram diretamente para os ETF. E como é que tu explicas isso? Penso que é relativamente simples. A proliferação das corretoras online facilita muito o investimento em ETF e não em fundos, porque os fundos são tradicionalmente comercializados por bancos, em que o banco tem um acordo com a sociedade gestora e para a comercialização desses fundos. Em Portugal, durante muito tempo, cada banco tinha a sua entidade gestora e comercializava só os seus fundos. Normalmente, às vezes, nem chegavam a uma dezena. Depois, os bancos começaram a comercializar fundos de outras gestoras, muitas gestoras estrangeiras, mas esse procedimento era algo limitado, porque o banco tinha que pedir autorização e muitos bancos continuaram a ter pouca oferta. Com as corretoras online, e tendo em conta que os ETFs são fundos cotados em bolsa, Exchange Traded Funds, essas corretoras conseguem oferecer milhares de ETFs nas suas plataformas. E como muitos investidores começaram a investir através dessas apps, foram diretamente para os ETFs. É caso para dizer que os ETFs são para os novos e os fundos de investimento para os mais séniores? Se calhar acabou um pouco por ser, mas não deve ser essa a diferenciação. Então, vamos lá, então por partes. O que é que os define, ou o que é que os diferencia neste caso mais, e as vantagens ou os inconvenientes de cada um deles? Sim, no caso, o que atrai mais os ETF para os novos investidores é a facilidade com que podem ser negociados. Têm cotação durante o dia todo da bolsa, podem ser comprados e vendidos a qualquer momento, têm custos de gestão anuais muito mais baixos que os fundos, e também agora permitem investir com poucos montantes, às vezes com algum poucos euros. Uhum. Essa facilidade com que podem ser vendidos, comprados, baixos montantes, e também a questão das apps torna muito mais apelativo do que o fundo. Muito mais acessível, sim, não é? Sim. Os fundos funcionam de forma um pouco diferente. As ordens, quer de compra, quer de resgate, não são imediatas. Normalmente ocorrem no dia a seguir, no dia útil.
Não Ou seja, eu dou a ordem hoje e ela ocorre só amanhã, é isso? Sim, portanto o preço que se vai fazer a compra do fundo também não é totalmente conhecido, há um valor aproximado. Os fundos só estão disponíveis em algumas instituições, não estão disponíveis, né? Por exemplo, muitas das corretoras online não têm fundos ou têm poucos, e às vezes os montantes de subscrição podem ser um pouco mais elevados, na ordem de 100, 1000 euros. Não é muito, mas é bastante mais do que alguns ETFs em que as corretoras permitem investimentos. Espera, 100,1000 euros. Exatamente. Não 100 mil euros, ok. Também há alguns. Por momentos. Não, também há alguns, mas não é o mais. Muitos deles também já com algumas centenas de euros é possível. Mas, como dizia... Sim, isso é muito diferente se poderes investir 20 ou 50 euros num ETF, como sim, é o ou caso. menos agora. Sim, percebo. Muito bem. E então, vamos lá. E pegando numa metáfora do mundo da moda, digamos assim, porque os ETFs estão no mundo da moda agora, não é? E podemos dizer que os ETFs são uma peça chique de roupa, enquanto que os fundos de investimento são um vintage. Bruno, não sei se os ETFs são uma peça chique. Aliás, eles ganharam por ser sobretudo simples. Trendy, são uma peça trendy. É um pronto a vestir, mas trendy. Ou seja, porque eles ganharam Isso aspectos... é o que se quer mais. Exato. Chique e barato é o que se... Sim. E foi isso que permitiu aos ETF ganhar esta popularidade. Então, confirmas, os fundos de investimento, por oposição, são um vintage? São uma peça de coleção? São, na sua maioria, acabam por ser porque, tirando algumas exceções, têm poucas vantagens face aos ETF. Aí há bocado vou retomar um tema que abordaste há pouco, que era a questão do desempenho. Sim. E dizias que os desempenhos também têm sido diferentes. Consegues, por favor, concretizar? Os ETF, como têm uma comissão de gestão mais baixa, ou seja, estes custos não se repercutem no investimento, os ETF têm conseguido rentabilidades muito mais elevadas do que fundos com políticas de investimento idênticas. Imaginando um ETF que investe no mercado global de ações e um fundo, a maior parte dos ETF teve melhores rentabilidades do que, se calhar, 90% dos fundos. Em alguns casos, até mais. Ou seja, na prática, o que tu dizes é que não é o produto de investimento em si que tem um desempenho necessariamente melhor, este ou aquele, mas sim o custo subjacente à compra desses produtos é que pode fazer aqui a diferença na rentabilidade, é isso? É uma parte. E depois há outra questão, que é o eterno debate entre a gestão ativa dos fundos e a gestão passiva feita pelos ETF. Por favor, explica tudo sobre essa tática de jogo. Os ETF copiam apenas a composição de um índice, ou seja, a gestora não escolhe as ações ou as obrigações. Há um índice, como o S&P 500 ou o Eurostoxx 50. A gestora do ETF copia aquele índice e não tem mais nenhuma intervenção. Nos fundos, os gestores tentam escolher as melhores ações. E esse processo, nos últimos anos, em média, entre os fundos e os ETF, a gestão ativa não tem dado frutos. Sobretudo, depois também cobra custos mais elevados e esses não se refletem numa melhor rentabilidade. Ao invés, até acabam por a penalizar. Uma pequena provocação, Jorge. Isso significa que os analistas financeiros estão a ficar ultrapassados? Infelizmente, há quem diga que em alguns mercados, sim. Mas isso era a questão que nós podemos dizer. Há certos fundos que ainda mantêm alguma vantagem. Ou seja, fundos que incidem em mercados que são menos líquidos, por exemplo, fundos de mercados emergentes. Aí, muitas vezes, os fundos têm tido melhores desempenhos que os ETF. Ou seja, aí o papel dos analistas traz mais valor acrescentado. Nos fundos de obrigações também. Agora, nos fundos de ações, naqueles mais comuns, aí os ETF têm dado cartas e praticamente afastaram os fundos da concorrência nesses segmentos. Ok, corporativismos à parte, então vamos lá. Setores, a exposição a setores ou a determinadas geografias pode ser idêntica ou é diferente nestes dois produtos? Assim, como acabei de dizer, por exemplo, fundos de ações de grandes capitalizações de ações norte-americanas, um ETF será o ideal. Grandes empresas europeias também. Mas, por exemplo, se pretendemos um investimento, digamos, no mercado da acionista da Turquia ou do Brasil, aí já poderá haver fundos de investimento que tenham maiores e melhores credenciais e que compensa investir no fundo. Nos segmentos de obrigações, por exemplo, obrigações como se diz, da high yield, de alto rendimento, alto risco, muitas vezes também há fundos que obtêm melhores desempenhos. Porque aí a tal gestão ativa faz a diferença. Tem-se mostrado
Mais eficiente. Mais eficiente, exatamente, sim. Muito bem. Do ponto de vista, e já pegámos um pouco nisto, do ponto de vista do acesso democrático ao investimento, a democratização do acesso ao investimento, assim sim. Dirias então que, de uma forma geral, os ETFs são mais adequados do que os fundos de investimento, não é? Falámos de custos, estamos a falar da complexidade ou da simplicidade subjacente ao produto, da própria ordem de compra. O que é que pode... Eu estou a ver os ETFs muito à frente, assim, só fazendo aqui um pequeno resumo já, aqui a meio de jogo. Sim, mas se calhar convém dar algum crédito aos fundos, porque os fundos, sobretudo em Portugal, existiram durante mais tempo e era o veículo mais democrático para investir nos mercados, quando havia a alternativa era o investimento direto em ações, e muitas vezes há só ações nacionais. Os fundos que existiam já permitiam aceder a muitos mercados financeiros e também com baixos montantes, como eu disse há pouco, 100, 500 euros. O que os ETF fizeram foi ainda aumentar mais essa democraticidade. Ou seja, custos ainda mais baixos e uma oferta e uma disponibilidade em plataformas que os fundos de antes não tinham. Os ETFs são a versão 2.0 dos fundos, é isso? Sim, de certa forma, sim. É isso. Muito bem. E então vamos a outra questão. Bolsas, em concreto, já abordaste um pouco, falaste das bolsas norte-americanas e das bolsas europeias. Sim. Quando nós falamos, por exemplo, do mercado asiático, às vezes fala-se muito até do Japão ou da China, por causa dos negócios. Se eu quiser, e imagino que isso sejam mercados um pouco mais arriscados, não sei, dir-me-ás, como é que eu devo, se eu quiser de facto ir para esse tipo de geografias, que tipo de produto é que seria mais adequado? Um ETF ou fundo? Sim, mas, por exemplo, mesmo no caso desses mercados asiáticos, sobretudo o Japão, que já é um mercado desenvolvido, aí também os ETFs acabam por levar grande vantagem. Quando se passa para a esfera dos emergentes, Turquia, Brasil, Indonésia, eventualmente Vietnã e outros mercados muito menos conhecidos, e onde os fundos podem ter mais trunfos. Grandes mercados internacionais e sobretudo se vai investir nas grandes empresas desses países, quase sempre o ETF acaba por ser a melhor opção. Nós, de alguma forma, estamos... Tens que concordar, a balança está a inclinar-se muito para os ETFs neste momento. Verdade. Mas a verdade, e como disse no início, é que os fundos de investimento em Portugal atingiram, não é, um recorde histórico no ano passado, agora de cabeça 68 milhões, não era que tínhamos falado? 68,1 milhões. Sim. E, portanto, como é que se explica isso? Os portugueses estão a investir mais ou é por via das empresas? Como é que olhas para isto? Eu não conheço exatamente o número em detalhe, mas o ano passado todas as bolsas valorizaram. Portanto, isso faz com que o volume gerido também aumente. Não significa necessariamente que tenha havido muito mais subscrições. Isso aí teria que se analisar esse aspecto. Tendo em conta que todos os mercados valorizaram no ano passado, os fundos geridos em Portugal... Podem só ter engordado, digamos assim. Exato, até podem ter o mesmo número de participações, mas sim, engordaram. Não tenho assim. necessidade, sim, mas isso sem dúvida contribuiu, mas também não só para os nacionais, mas para os ETF, para todos estes produtos. E porque nós gostamos de acreditar que somos inclusivos neste podcast, pergunto, há espaço para termos os dois produtos na nossa carteira ou só podemos nos inclinar mesmo para um? Não, os ETFs para a maior parte dos mercados, os fundos para mercados mais específicos. Mas já agora queria também dar aqui uma outra... Pode ser uma desvantagem dos ETF. É que toda esta facilidade da negociação dos ETF pode ser contraproducente. Há sempre aquele risco de isto é fácil de comprar e vender e depois o investidor começa a fazer muitas transações. Achas que há o risco de gamificação com os ETFs? Há claramente, porque é fácil, os custos são baixos. Vou comprar agora, aquilo está a descer, estou a ver isto, compro agora, isto já está. Pode criar-se essa tendência se o investidor não tiver disciplina. Nos fundos, como isso é mais difícil de fazer, o investidor acaba sempre por refletir um pouco mais. É obrigado a refletir para saber se vai subscrever ou resgatar. Nos ETF há aquele imediatismo que pode gerar maus resultados. Portanto, a facilidade é boa, a democraticidade é boa, mas tem que ser combinada sempre com a disciplina de investimento. Regras, sempre disciplina. Inevitavelmente vimos sempre parar à disciplina. Muito bem, havendo espaço para um e para o outro, e se quisermos falar, imagina, numa carteira de um investidor,
Tu dirias que há mais espaço para ocupar com os ETFs do que para os fundos de investimento? Há questões de perfil que eu devo ter em conta, não é? Eu se tenho um perfil mais conservador ou menos conservador, o que é que dirias? Sim, O que é que te aconselharias na prática? Sim, a questão do perfil depois tem a ver com a política de investimento, que é tanto aplicável ao ETF como para os fundos. Mas, para quem vai começar a investir, investirá naturalmente nos mercados mais líquidos e maiores. Também são aqueles que terão, em teoria, menos volatilidade. Aí será sempre importante começar com os ETF. Mas também habituar-se um pouco à sua forma de funcionamento e às vezes testar antes de investir efetivamente. Aqui estamos a falar de uma questão de segurança, não é? Sim. Primeiro ponto, sim. Depois, já ter uma carteira constituída e conhecer melhor o funcionamento dos ETF, poderá complementá-lo com fundos mais específicos. Mas a estratégia, quer para fundos, quer para ETFs, deve ser a mesma, porque eles, no fundo, diversificam em vários mercados. E é esses mercados que se tem que escolher. Escolher um ETF, mas se o mercado for mau, ter escolhido o ETF... Os maus resultados vão aparecer na mesma. Exatamente. O que o ETF faz é replicar melhor aquele mercado. Mas se a escolha do mercado for má, ou se o mercado for arriscado, o ETF vai ter isso na mesma. Portanto, a política de investimento é o mais essencial, e isso é válido para os fundos e como é válido para os ETF. Dirias então que, e fazendo um apanhado aqui do que estavas a dizer, se calhar precisamos de mais literacia financeira para investir em fundos de investimento do que em ETFs. Até pelas questões de segurança, eu estou a pensar pelas questões de segurança que tu estavas a dizer, não é? Se calhar... Sim, mas mais é a questão da disciplina, porque no restante a forma de funcionamento, apesar de algumas diferenças operacionais, a base dos produtos é idêntica. São carteiras de outros ativos, quer um ETF, quer um fundo. Portanto, nesse aspecto, um fundo de ações internacionais, um ETF de ações internacionais, terá um risco muito idêntico. Uhum. Mas quando há bocado falávamos, por exemplo, dos mercados emergentes, em que se calhar há riscos maiores, estava a dizer que se calhar os fundos até têm tido melhores prestações, sim, não é? Sim, mas para um nível de risco muitas vezes também idêntico. Não é tanto por aí. Portanto, a questão da literacia é mais na questão da disciplina no investimento, na qual os ETF podem levar a decisões precipitadas pela sua facilidade de negociação. E significa que no final qualquer um deles me pode levar ao hospital com ataques de pânico e palpitações? Se a carteira estiver diversificada, à partida não será esse o caso. Agora, se colocares todo o teu património em ações turcas, é possível, sim, mas isso está longe de ser uma decisão prudente. Portanto, ações turcas é de arriscar. Não. Já estou aqui a pôr uma cruz. Não digo que seja de arriscar, até porque pode ser interessante para determinadas carteiras, mas sempre uma pequena parte. O chamado core do portfólio tem que estar diversificado por outros mercados e não só de ações. E olhando para o contexto atual, em que há alguma volatilidade, geopoliticamente estamos numa situação muito particular, digamos assim, há algum impacto, ou que impacto é que devemos ter em conta na seleção de um ETF ou de um fundo? Mais uma vez é a questão da política de investimento subjacente. Estes períodos conturbados normalmente são maus para tomar decisões de investimento, quer seja de entrar, quer de sair. As cotações variam muito dia para dia, há uma grande volatilidade. Tentar saber o que é que o Presidente dos Estados Unidos vai dizer hoje ou amanhã é muito incerto. Acaba por ser... Não digas que não tens acesso a inside information. Não, eu não vejo o True Socials todos os dias. Mas o que nós aconselhamos, a Proteste Invest aconselha, é manter a tal disciplina, e a carteira, se já estiver diversificada, não há motivos para estar a tomar decisões precipitadas. Pode avaliar se não há algumas componentes da carteira que se calhar estão um pouco mais desajustadas ou que tenham um peso demasiado, e então para se fazer algum reajuste. Num contexto como este, há setores que à partida estão menos expostos. Aliás, de uma forma geral, não é? Há setores que respondem muito à atualidade e outros que são um pouco mais estáveis. Num momento como este, tu dirias para irmos para os mais estáveis, para corrermos algum risco, irmos para os mais voláteis? A questão é que orienta-me. A questão é que neste momento ninguém sabe quanto tempo durará a situação. Se, por exemplo, não há inside information, não tens bola de cristal, e não sei o que é que fizemos para convidar este analista aqui ao programa. Se o conflito, por exemplo, demorar menos tempo, por exemplo, o setor da energia, que tem ganho bastante desde o início da guerra, rapidamente perderá novamente o fogo.
E se calhar também vais-me dizer que investir agora, sei lá, em petróleo ou sei lá, numa Galp ou qualquer coisa, se calhar não é a melhor opção porque os ativos valorizaram muito nestas últimas semanas, ou não? Sobre empresas específicas não posso pronunciar, porque cada qual tem o seu modelo de negócio. Ok. Mas sobre o setor em si, o setor, já o ano passado, também o ano passado o petróleo caiu, o setor de energia teve sob forte pressão. Portanto, as cotações estavam deprimidas. Agora sofreram. As cotações estavam deprimidas, sim. Também têm sentimentos. Folgo em saber. E agora estão Nem tudo é matemática e folhas de cálculo. E agora estão um pouco mais eufóricas, digamos. Mas também essa euforia também é limitada, porque neste momento os mercados não antecipam que a situação se prolongue por muito tempo. Mas neste momento é incerto. Ou seja, mas de qualquer forma isso serão apostas de curto prazo, que se pode dizer por uma parte mais especulativa da carteira. E aí pode-se tomar essas posições mais como é que o petróleo vai comportar daqui por um mês ou dois, mas isso nunca deve ser o centro de uma carteira de investimento. Pergunta, quando um fundo, e aqui recorremos a uma provocação feita vamos chamar-lhe, por um ouvinte muito especial. Quando um fundo supera um ETF, é mérito de gestão ou sorte? É assim, se for num determinado momento só, poderá ser sorte. Se o fundo superar sistematicamente o ETF, ou seja, durante vários períodos, aí claramente há mérito da equipe de gestão. Ok, uma vez mais uma resposta corporativista. Muito bem, outra pergunta. Um ETF é mais arriscado só porque se compra em bolsa? Não. Tirando aquela questão mas isso é mais psicológico, da compra e da venda facilitada, mas em termos de risco não, é igual a um fundo. E de um ponto de vista comportamental, o maior erro está na escolha do produto ou no comportamento emocional de quem investe? No segundo, claramente. Assim, porque muitas vezes também determina qual é o ETF ou o fundo que se escolhe. Portanto, acaba por ser esse o mais perigoso, digamos. E finalmente, a indústria financeira prefere clientes informados ou clientes obedientes? Isso aí não sei, porque a indústria é muito vasta e depois provavelmente qualquer afirmação que se faça seria injusta. Muito bem. Jorge, obrigada. Obrigado. À altura agora de evocar a Santíssima Trindade da arte para investir. E Jorge, já sabes, pergunto-te quais são então os 3 mandamentos a seguir. Em primeiro, se queremos investir em ETFs. E em segundo, se queremos investir complementarmente ou não em fundos de investimento. Eu se calhar vou fugir um pouco à tua pergunta e dizer que a Santíssima Trindade é idêntica para os 3. Ok. Ou seja, diversificação, investimento no longo prazo e disciplina. Sempre disciplina. Sim. Muito bem. Obrigada. Tentarei seguir esses conselhos de forma religiosa, não prometo. E agora, neste podcast, seguimos para a rubrica seguinte, já conheces. Tempo para ouvir as dores de investidor escaldado, meter água tem medo. E pergunto-te, Jorge, qual foi o teu maior erro? São os ETFs ou os fundos de investimento? E não digas que nunca confundiste, por exemplo, um código de ISIN. Não, por acaso não. Não? Não, Não digas que os sabes de memória. Não. E já agora, se calhar, convém esclarecer o que é um código ISIN. O código ISIN é um código alfanumérico, ou seja, com letras e números que identifica unificamente cada produto. Portanto, cada fundo ETF às vezes tem nomes parecidos, mas tem um código ISIN que é único. E, portanto, até é um conselho bom, se calhar, para quem investe, não é? Sim. Para ter certeza que está a investir no produto que quer efetivamente confirmar, não é? Confirmar. Há também os stickers, mas os stickers às vezes podem ser mais enganadores. Agora, o código ISIN tem-se a certeza que é aquele produto. Porque se pesquisamos na corretora pelo nome, aparecem muitas vezes ETFs ou fundos que parecem idênticos, mas depois na prática podem não ser. Com o código ISIN deixa de haver essa dúvida. É uma espécie de matrícula de produto de investimento. Sim, certo. É isso mesmo. Sim. Pronto, e então dizias que nunca te enganaste num código ISIN, mas terás arrependimentos de outra natureza? Não, em termos de ter escolhido um fundo ou um ETF, eu penso que ainda não, pelo menos. Ainda não? Ainda não. Ainda confias nos analistas financeiros? Confio. Não em todos, mas...
Mas sim. Obrigada, Jorge. Obrigada pelos teus esclarecimentos. Jorge, um coach sempre com uma clareza e uma estruturação invejável. Aí em casa, onde quer que esteja, siga os conselhos sobre ETFs. E antes de nos despedirmos, ETFs e fundos de investimento, naturalmente, e antes de nos despedirmos realmente, quero perguntar-te, Jorge, quem vence esta contenda? Neste momento, os ETF estão claramente a vencer o jogo. No final do dia, a moda, afinal, o produto da moda é um produto justificado. Há uma moda justificada antes. Tem alguns inconvenientes, mas as vantagens, pelo menos para a esmagadora maioria dos investidores, são evidentes. Muito bem. Obrigada então, Jorge. Aí em casa ou onde quer que esteja, já sabe, pode seguir os conselhos do Jorge Duarte e dos outros analistas financeiros da Proteste Invest no site do Costume. Nós ficamos por aqui e até ao próximo episódio. Já sabe, não gaste tudo em ativos tóxicos.